Olá, sou Lilian Marinho e começa agora Restauração da Alma. Fico feliz com a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe do Pai para mim e para você. Já há dias que Ele fala comigo sobre esta mensagem e há algo que eu já posso compartilhar com você. O Pai, que é o nosso Deus e Criador, Ele quer promover você. O Pai, Ele quer promover você. Há uma exaltação de Deus, há uma honra de Deus para a sua vida. E você irá entender para que vida, para que pessoas o Pai está falando para nós, os seus filhos. E aqueles que ainda é uma questão temporal, pode ser mudada. Você pode também, se ainda não está no posicionamento a qual eu e você iremos ler, refletir, meditar, pensar, raciocinar aqui na nossa mente sobre a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você. E há sim uma promoção dos céus para a tua vida, mas não é para qualquer pessoa. Nós iremos ler Marcos, capítulo 15, a partir do verso 42. Falaremos sobre o sepultamento de Jesus. E você verá comigo também que não podemos sepultar de qualquer maneira algo que amamos. E o Espírito Santo de Deus traz para nós como devemos sepultar algo em nossa vida. E a palavra de Deus nos diz e vai nos mostrar o amor de Deus em meio ao sepultamento. O amor de Deus para que este sofrimento e este processo ele acabe rápido. Deus, nosso Pai, porque se assim como eu, você crê que Deus ele é teu Pai, e se você crê que ele é um Pai, não como nosso Pai humano, mas o Pai, aquele que nós vemos na sua palavra, que criou todas as coisas e colocou ali Adão e Eva no jardim, que viu o sofrimento do seu povo no Egito e tirou o seu povo daquele sofrimento, daquela terra e conduziu o seu povo para uma terra já pronta. Então você vê o tempo todo o nosso Pai, o nosso Deus, demonstrando e mostrando através de ações o seu amor por nós. Sim, você vê que o nosso Pai, ele via que eu e você já nasceríamos condenados e enviou seu Filho. Ele vê a nossa incapacidade de fazermos coisas sós e enviou o seu Santo Espírito para estar conosco neste mundo e assim ele poder nos santificar diariamente para o nosso amado irmão Jesus Cristo, porque Deus, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo, os três na criação de todas as coisas. Então, o que está em mim e você, o Espírito Santo de Deus, ele está desde o início. E Deus, ele quer eu e você nos céus, na casa que ele preparou para nós. Ele não deseja a nossa morte. Ele não deseja a condenação.
Ele não deseja isso. Mas Ele nos amou tanto. E você pode se questionar. Mas Lilian, por que eu não sinto um sentimento do amor de Deus? Eu te pergunto. Você passa tempo com o seu pai, o seu Criador? Com aquele que te criou, que te conhece? Para que ele se revele a você, fale com você? Você tem intimidade com alguém pela proximidade, pelo tempo que você passa com essa pessoa, pela convivência. É um relacionamento. Lilian, eu não vejo Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar numa decisão na sua mente e numa prática de ação, aonde você vai fazer morrer a sua carne, a sua vontade de fazer qualquer outra, dar um comando no seu cérebro, parou, porque agora eu vou me sentar e eu vou passar tempo com Deus, eu vou conhecer o meu Deus, eu vou conhecer o meu Criador, eu vou conhecer a pessoa que mais me amou neste mundo. Ele vai te mostrar que Ele sempre esteve com você. Nas fases mais difíceis em que você achou, por não conhecer o seu pai, de que estava sozinho ou sozinha. Então Ele mesmo falará com você. Mas você precisa parar, diz o Senhor. Precisa passar tempo comigo, para que eu, o Senhor, me revele a você. Você vai encontrá-lo quando buscá-lo com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Com as suas memórias, com o seu raciocínio, com o seu entendimento, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua força, com a sua dedicação. Nós corremos tanto a vida diária, não é? Mas aquilo que verdadeiramente é necessário, aquilo que verdadeiramente é importante, porém nós ter sido implantado na nossa mente que a carreira da vida é buscar por coisas que eu e você ainda não temos. Por que você fala ainda, Lia? Porque se Deus quer que você tenha, Ele mesmo trará. Mas há algo mais importante do que buscar coisas. É se relacionar com Ele, é conversar com Ele, é passar tempo com Ele. Porque se você já tem esse pensamento na sua mente de que a vida que será eterna, a vida mais importante é os céus, é a vida a qual Jesus, Ele morreu para eu e você ter a vida eterna, então não precisa correr nesse mundo. Não precisa buscar as coisas para esse mundo. Mas você só vai descobrir e ter paz na sua alma, em seus pensamentos, paz nas suas emoções, quando você sentar com Deus, o Espírito Santo, Jesus e a sua palavra, e Ele começar a te deixar encontrá-lo e narrar para você a sua verdadeira história. Não a história que seus pais acreditaram. Não é diminuindo os seus pais. Mas nós vimos na palavra que Deus avisou alguns pais sobre o que carregaria no ventre. Sobre o propósito do seu filho. Mas o pai de Davi não sabia. Jacó não sabia que José iria ser governador do Egito. Porque Deus não explica tudo. Por isso que o mais importante é a caminhada. Por isso que o mais importante é a direção que Ele dá. Ele pode não te mostrar a terra, mas Ele mostra o seu caráter. E por conhecermos a sua palavra, que Ele é fiel e que Ele cumpre, nós o seguimos, mesmo sem ver. Mesmo sem ver aonde iremos chegar. Mesmo sem ver o que irá acontecer. Como o plano irá se realizar. Mas quando nós passamos tempo com Ele, nós crescemos em fé, crescemos em confiança
crescemos em esperança e assim temos paz, diz o Senhor. Porque o homem não precisa do pão, não precisa somente do pão, não precisa somente da situação transformada para saciar uma escassez, para saciar uma necessidade, para ver mudanças externas. Mas o que o homem precisa para viver, para caminhar, é as palavras de Deus, disse Jesus. Nem só de pão viverá o homem, nem só. O homem precisa do pão, mas nem só do pão. Mas das minhas palavras, diz o Senhor. Quem aqui já foi levantado por uma palavra? Pela palavra de Deus, quando as circunstâncias não eram favoráveis? Quem aqui já foi salvo pelas palavras de Deus? Quem aqui já teve situações mudadas quando ainda nada mudava, quando ainda nada parecia que ia mudar, mas as palavras de Deus chegou primeiro e disse, vai mudar. Mas as palavras de Deus chegou primeiro e disse, eu vou te socorrer. Aqui, sei que você também. Então Jesus está dizendo, nem só de pão, mas das palavras de Deus. Da boca de Deus. Então, vamos ler, né? O Espírito Santo de Deus já está falando. Claro que há uma programação, algo que ele já vem falando comigo, mas ele está livre para ele trazer quentinho do céu, porque ele conhece você, que irá ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E a obra não é de Lilian, e a obra não é sua, a obra é do Espírito. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A igreja de Deus é guiada pelo Espírito. Jesus não disse assim, quem vai te guiar é o homem. Quem vai te guiar a toda a verdade é o Espírito de Deus. Por isso ele veio. Por isso que há algo, diz o Senhor, que coisas precisam acabar na nossa vida. Eu conversava com meu esposo e eu dizia para ele, não tem como viver o milagre da ressurreição se não houver a morte. Não tem como o Espírito Santo de Deus vir se Jesus não for. Então há uma ordem, há um tempo, há um controle, há um equilíbrio, mas a nossa alma, ela precisa morrer. A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa correria, a nossa inquietação, para que o Espírito Santo tenha tudo de nós. Mas como isso ocorrerá? Então veja, essa palavra muito vai alegrar a tua vida, como alegrou a minha, porque toda a palavra de Deus traz luz, como nós já vem falando. Há muitos pensamentos nossos que está escuro, mas que a palavra de Deus traz luz. E a palavra de Deus também poda alguns pensamentos, para quê? Para que eu e você venhamos a dar mais frutos. Pensamentos que precisam ser tirados para que eu e você possa avançar e prosperar no relacionamento com Deus. Na confiança em Deus e em fé. Essa palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela não é para o entendimento de qualquer pessoa. Porque os que não conhecem a Deus ainda, porque eu oro em nome de Jesus, para que você tome uma decisão, se esta é a tua situação atual, para sair desse lugar, para conhecer a Deus, para voltar o seu coração para Deus e viver a paz que só Deus dá, a paz de Deus. E a palavra diz, a partir do verso 42 de Marcos 15, é chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, o dia do descanso. José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já tivesse morto.
E chamado a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho e, tendo descido, envolveu no pano e deitou em uma sepultura lavrada na rocha e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, já te agradecemos porque já estamos ouvindo você falar conosco, alimentar o nosso cérebro para que haja vida, para que haja saúde em todo o nosso corpo. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra. Continua falando. Fica à vontade, faz a tua vontade, porque nós sabemos, Pai, como a tua palavra ela é importante para continuarmos vivos e não mortos. Para continuarmos vivos. É a tua palavra que nos mantém com vida. Amém. Em nome de Jesus. Sabe por que a palavra de Deus nos mantém vivos? Um vírus, eu não sei se você já ouviu me falar, mas o Espírito Santo traz agora novamente, para que ele se prolifere em nosso corpo, um vírus, né? Ele precisa de uma célula viva para ele se metabolizar. E o nosso adversário não é diferente. Ele precisa que eu e você desobedeça a palavra para ele começar a crescer e a se multiplicar na nossa vida. Então ele precisa matar uma palavra. Então veja, a palavra diz é chegada à tarde. No verso 42. Também fala um dia antes do Shabat. Um dia antes do descanso. Então é chegado o tempo, diz o Senhor. Porque aqui Jesus já está, o seu corpo morto. Mas como Jesus chegou nesse estado? Há algo que eu e você precisa entender e eu vou trazer novamente o pensamento inicial para que fique enraizado na sua mente esse pensamento, é que Deus ele quer promover você. É que Deus quer colocar coisas grandes nas suas mãos. Para quê? Para abençoares, para salvares a vida de muitos, para seres uma bênção na vida das pessoas. E o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Sim, ser conhecido na tua vida. Então aqui, para Jesus estar neste estado, primeiro ele tomou uma decisão. Uma decisão de não amar a vida. E por ele não amar a vida, ele deixou-se nas mãos dos homens. Por um tempo curto. Jesus, enquanto não era chegado o tempo, ele fugiu, se escondeu, saiu do ambiente. Mas naquele momento é chegado o tempo. Então, quando chegou o tempo, os homens, usados pelo adversário, que estavam realizando uma obra do adversário, colocaram as mãos em Jesus. Ficaram sobre o poder da vida de Jesus, que ele deu por livre e espontânea vontade. Mas para chegarmos nesse estado, temos que ter relacionamento com Deus. Temos que amar a Deus, porque Jesus amava o Pai. E por isso ouvia suas instruções, suas orientações e o obedecia. Ele não fazia o que ele queria, mas a vontade do Pai, ele dizia. Então ali ele entrega a sua vida e não ama a vida, como o próprio Nabucodonosor abre a boca e glorifica o Deus daqueles 3 jovens. Ele mesmo diz, eles não amaram a vida, mas amaram ao seu Deus.
E o que Nabucodonosor mandou os homens fazer? Amarrar aqueles jovens. Mas aqueles jovens entraram numa fornalha de fogo, entraram em um processo, e as amarras que os homens colocaram neles foram queimadas, mas eles não. Porque Deus não vai te deixar amarrado por homens, para agradar a homens, para fazer obras de homens. Mas, diz o Senhor, eu criei você, eu dei forma a você, eu te escolhi antes de chegar no ventre, e eu te separei antes de nascer. Eu te fiz para a minha glória, diz o Senhor. Então não ficarás amarrado por homens. Então há processos que eu e você vamos passar para as amarras que os homens colocou em nós, diz o Senhor. E Ele me traz de novo esta palavra. E Ele fala constantemente sobre isso comigo. Os homens querem que eu e você desobedeça a Deus, como Saul fez, para agradar os homens. Obedeceu parcialmente. Então veja. Então Jesus, Ele não amou a vida. E ali aconteceu todo o processo que nós já ouvimos. Mas aqui Ele está morto. Aqui Ele está no estágio mais vulnerável. Ele está no estágio, humanamente falando, sem defesa, nas mãos de homens poderosos. E na vida dele existia uma execução de homens, para aqueles que não conheciam a palavra. Porque Jesus sabia que estava se cumprindo uma palavra que havia na vida dele. Relacionamento com Deus. Nós iremos conhecer as palavras que estão sobre a nossa vida. E Deus, o nosso Pai falava para mim a seguinte maneira. Quando eu e você não amamos a vida, não matamos os humanos, porque nós não vamos lutar contra humanos. Nós sabemos que eles estão dando lugar e sendo usados para realizar um plano, uma obra do diabo. Porque é o diabo que quer matar você, que quer roubar você e que quer destruir, diz o Senhor. Mas quando nós se colocamos, irmãos, tá lá naquele lugar totalmente vulnerável, totalmente entregue, totalmente em obediência, totalmente na vontade de Deus, e as pessoas olhando e podem dizer, você é bobo, você é boba. Não é? Não vai entender o processo, não vai entender porque não se defende, não vai entender porque não revida, não vai entender porque você fica calado ou calada, mas você conhece a palavra. E é uma palavra de Deus para confortar a minha alma e a sua. Uma palavra do nosso Pai diante desse processo de morte, de crucificação, em que eu e você tomamos uma decisão de não amar a vida. Então, por isso, se eu e você somos capazes, com todos os direitos, porque Ele não tinha pecado, não precisava estar naquela cruz, mas Ele se colocou naquela posição em obediência a Deus. Então, eu e você estamos ali, sem defesa, vulneráveis, amando ao Pai. Então, aí sim, fomos capazes de não matarmos os humanos, seremos capazes de receber as bênçãos de Deus, coisas grandes de Deus, autoridade de Deus, honra de Deus. Por quê? Porque não iremos usar para ostentar, não. Nós iremos usar para abençoar, para proteger, para alimentar, para governar como José, para liderar como Davi, para fazer o povo de Deus prosperar, o povo de Deus avançar, o povo de Deus conquistar a sua igreja. Então, se nós, porque irmão, dói, e a palavra diz que um conselheiro honrado
São outros em Mateus, João e Marcos, que você também encontra o sepultamento de Jesus, fala homem bom e justo. Um homem que era discípulo de Jesus. Diz em João, mas que era em secreto. A palavra de Deus nos diz lá em João 19, 38. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo de judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou. Então veja, ele era discípulo, mas era em secreto. Também tem uma passagem que fala neste mesmo capítulo que ele, escute, que ele não consentiu, eu acredito que é em Mateus, deixa eu ver aqui pra gente. Ele não consentiu é Lucas. Lucas 23, no verso 51. Que não tinha consentido no conselho e nos atos dele. Primeiro, a primeira coisa que Deus fala para mim e para você. O processo da crucificação, Jesus estava nas mãos dos maus, né? Que tinha poder e autoridade. E agora ele está morto. E Deus levanta alguém. Há uma movimentação que você não está vendo. Há uma movimentação por Deus para cuidar de você. Ele está morto, mas agora um homem justo, um homem bom, um homem que era seu discípulo, mesmo em secreto. E o Senhor diz, há pessoas que seguem a Jesus em secreto. Por medo, às vezes, de perder posição, de não ser aceito no ambiente, de perderem os seus status. Mas em nome de Jesus, você sairá desse lugar. Sairá corajosamente, como José de Arimateia, e irá viver para Jesus. Enfrentar as autoridades, os ambientes, por causa de Jesus. Este homem era discípulo em secreto, mas agora ele está lá em Pilatos, corajosamente implorando, suplicando pelo corpo de Jesus. Ele ficou totalmente exposto. Ele não está mais em secreto, ele está exposto por causa de Jesus. E Deus vai tirar a muito deste lugar. Haverá situações que Deus fará, que você terá que tomar uma escolha, diz o Senhor. Que irá confessar perante as pessoas que ama Jesus. Vai sair desse lugar secreto, de seguir secreto, e vai se expor diante destas pessoas, diz o Senhor. Glória a Deus. E a palavra diz que agora Jesus sai das mãos de Pilatos, do poder daqueles, e agora está nas mãos de um justo, de um discípulo. A palavra de Deus diz, em uma das passagens, homem rico, ou seja, um verdadeiro cristão. Então, Jesus sai das mãos destes e agora está nas mãos de um homem justo. A palavra de Deus nos diz em Marcos que antes de Pilatos conceder o corpo de Jesus para José de Arimateia, ele fica maravilhado que Jesus já tinha morrido. E quando eu li essa palavra, Deus disse para mim, o nosso Pai, as pessoas ficarão maravilhadas, boca aberta, confusas.
como eu e você, morreu tão rápido. Como a nossa carne morreu tão rápido. Para fazer a minha vontade, diz o Senhor. E há algo também que o Pai falava comigo quando meditava nessa passagem. O que os homens fizeram no processo de crucificação? Colocaram no nosso irmão Jesus uma coroa de espinhos. Espinhos ferem, espinhos sangram, espinhos penetram. Além de colocarem a coroa de espinhos, uma vara nas mãos de Jesus. E tiraram essa vara das suas mãos e bateram na sua cabeça. Então entenda. Todo o processo para a morte rápida, para acabar logo o processo da nossa carne. É o batismo da alma. A morte da alma. Para que eu e você possamos viver completamente guiados e guiadas pelo Espírito Santo. Como assim, Lilian? A zombaria, o cuspe, a tapa, o falatório, as fofocas, e Jesus calado, sem se defender, só passando para o processo. Tinha todos os direitos, porque tudo é dele, mas ele não pediu para o Pai matar os humanos, mas orou para que os perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo. Estavam ali aqueles homens crucificando, matando um filho de Deus. Então entenda, ali naquele momento está havendo uma morte total do desejo, da vontade da alma, de se defender, de desistir do processo, de sair do processo, não está amando a vida. Então a carne ela está totalmente morrendo. Totalmente morrendo. Para não dominar mais, para as emoções não dominar, para o temperamento não dominar, para a vontade não dominar, para o desejo não dominar, para estar totalmente entregue ao Espírito. Então está totalmente ali vulnerável, crucificado, sem ter feito nada, mas os homens criaram uma situação, os homens inventaram uma situação, os homens perseguiram por causa da inveja, por causa do ciúme. Criaram pensamentos nas próprias cabeças para perseguir você. Se alimentaram de pensamentos maus e realizam obras más, e as obras más é do diabo. E dói a rejeição, dói o abandono. E há uma pressão enorme na nossa mente, porque estamos conscientes de que pessoas que estavam na mesa conosco nos traíram, de que pessoas tramaram coisas por trás nas nossas costas, como Judas. Mas se você tem um relacionamento com Deus, você sabe. Porque Deus, Ele te revela. Deus, Ele te diz a intenção, os pensamentos das pessoas. Te mostra até coisas ocultas e escondidas. Como levou Ezequiel para ver o que líderes, o que pessoas que estavam ali no templo estavam fazendo escondidos. Então Deus te leva por meio de visão e te mostra mesas, pessoas falando escondidos. Mas tudo isso é relacionamento. Mas entenda, toda essa pressão na mente, toda essa rejeição, abandono, afastamento daqueles que te amavam, sozinho no processo humanamente falando, ainda existem pessoas que nos amam,
Então José de Arimateia vai ali implorar pelo corpo de Jesus. Alguém que o seguia em secreto, mas agora está exposto. E a palavra de Deus diz que Pilatos admira-se Jesus já ter morrido. E muitos vão se admirar pela sua morte. A morte da sua vontade, a morte dos seus desejos. Muitos vão se admirar, diz o Senhor, com o batismo que a sua alma passou. A morte que a sua alma passou. Porque não deu lugar ao emocional, não deu lugar à personalidade, mas o lugar que você deu foi a minha vontade. Você entende que eu, o Senhor, eu amei o mundo, que eu, o Senhor, o meu desejo é que todos se salvem. Então você não deixou que quando o diabo estava incitando você, para você querer agir e fazer da mesma maneira com os outros, você escolheu morrer. Você escolheu não se defender. Você escolheu ficar nesse lugar vulnerável e levar sobre você toda a acusação, diz o Senhor. Você entende o que o nosso Pai está falando para mim e para você? Porque se nós descêssemos da cruz, saíssemos dos processos, a família podia morrer, a empresa podia morrer, as pessoas que amamos poderiam morrer. Poderíamos ferir, poderíamos machucar com as nossas palavras, dando lugar à raiva, dando lugar à amargura, mas não fizemos isso. Decidimos morrer por amor ao Pai. E é por isso que Deus, Ele vai exaltar você. Porque Ele quer usar você. Ele quer alcançar a vida de pessoas através de você. Então, por isso, do processo que esmaga a tua alma, que destrói o orgulho, que destrói a arrogância, que te coloca num lugar de humildade, que te coloca num lugar de humilhação, de exposição, de vergonha, que deixam as pessoas escandalizados. São pessoas, são filhos e filhas de Deus, que já entendem que o escândalo é desse mundo, que a humilhação é desse mundo, que quem vai governar não é a minha alma, mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus na minha vida, é a palavra de Deus na minha vida. Então há essa morte, e essa morte dói, porque sentimos, porque somos humanos. Eu e você não é anjo, eu e você não é Deus, a gente é humano, então a gente sente a humilhação, a gente sente a vergonha, a gente sangra, porque estamos expostos e dói. E temos que chorar, temos que falar para Deus de todos esses processos, para não guardarmos esse veneno dentro de nós e explodirmos em cima de um inocente. E revelarmos em cima de um inocente. Então veja, ele está maravilhado, ele concede. Então Jesus sai das mãos dos maus, daqueles que tinham o poder, daqueles que deixaram ele chegar naquela situação. Sim, há esse tempo em que Deus ele tira das mãos daqueles que praticou injustiça sobre nós. O povo de Deus estava na Babilônia, sofrendo um processo, num cativeiro, e ali o seu cérebro estava conhecendo a Deus. Mas houve o tempo em que eles saíram das mãos da Babilônia, porque Deus levantou um libertador. Houve um tempo em que eu e você estávamos sofrendo do Egito, sendo oprimidos, afligidos, mas Deus levantou um libertador. Então há um momento em que eu e você estamos sim nas mãos de homens maus, de um Labão da vida, mas chega o tempo que Deus diz: eu vi, agora sai, Jacó, das mãos de Labão e volta para a tua terra.
Já cumpriste o tempo aí neste lugar. Então há o tempo que estamos vulneráveis, que estamos nas mãos dos maus, que estamos sofrendo, seja recebendo o pagamento, a colheita daquilo que plantamos antes, como o Jacó, para assim irmos para algo novo depois que saímos da casa de Labão, diz o Senhor. E Jesus saiu do processo da crucificação e da morte. Jesus saiu, você vai sair. Porque Deus, o nosso Pai, Ele, veja só. A admiração é porque, vamos lá, o processo de crucificação durava alguns dias. Mas com Jesus foi diferente. Porque Jesus é o Filho de Deus, Ele tem dono, Ele tem proteção. Tem limite no processo que está nas mãos dos homens, no processo que está sendo exposto, que está humilhado. Então Deus mesmo, Ele acaba esse processo. Os bichos não vão lá te comer. O processo de exposição e de humilhação e de vulnerabilidade, quem determina o tempo é Deus, e o tempo é curto. Porque Ele não tem prazer no teu sofrimento. Mas tu, neste sofrimento e neste posicionamento, nesta vulnerabilidade, vamos repetir para o seu cérebro entender que tudo isso foi o amor que você mostrou para o mundo, que você ama a Deus, que você não ama a sua vida, que você não ama você mesmo, mas você ama a Deus, você confia em Deus, você se coloca totalmente na vontade dEle. Para os homens, oxe, esse Deus aí não é filho, passando por isso, aconteceu isso, doente, tinha tudo e agora não tem nada, Jó. Estava numa cidade bonita e fortificada e agora na Babilônia. Mas o que eles não entendem é que por mais que estejamos em suas mãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. É processo. É processo e tem tempo. E não é para sempre, diz o Senhor. Então, quando nós decidimos a morrer para nós mesmos, o próximo passo, você vai entender. Deixar você curioso, irmão e irmã. Então, veja. E ele não foi. Veja, depois que José de Arimateia consegue aí o corpo, o que acontece? Lá em João 19, 39, foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Então veja, lá em Mateus diz, não é, que José de Arimateia compra um pano de linho e limpo. Veja que coisa. Veja que lindo. Mateus 27, no verso 59. E José, tomando o corpo, o envolveu em pano limpo de linho. Você vai entender o que o papai vai falar conosco. Você vê aqui que Nicodemos, em João, ele traz o quê? Mirra e aloés. Eu coloquei aqui para nós. O que é a mirra? A mirra, goma amarga e perfume caro, que exuda de uma determinada árvore ou arbusto na Arábia e Etiópia, ou que é obtida pela incisão feita na casca, como um antisséptico. Era usado para embalsamar. Aloés, nome de uma árvore aromática que cresce no leste da Índia e na Cochinchina, atual Camboja,
cuja madeira macia e amarga era usada pelos orientais em fumigação e embalsamento de mortos. Veja, é usado para embalsamar. Perfumicaram. E a palavra você vai entender, guarda aí, tá? Então, o próximo processo. Então, ele comprou um pano de linho, nós vimos em Mateus que esse pano é limpo. Nós vimos lá em João que Nicodemos traz mirra e aloés. E aí diz, no 46 de Marcos 15, 46. E tendo-o descido, envolveu-o no pano. Qual foi o pano envolvido? De linho limpo, num pano limpo de linho. E deitou em uma sepultura lavrada na rocha e rolou uma pedra para a porta da sepultura. Veja, agora que está nas mãos de José de Arimateia, enrolado em um pano limpo de linho, perfumado, embalsamado, agora na rocha, aonde ele é colocado. Veja, lavrado, que pode ser cavado na rocha, que pode ser abrir ou cavidade escavada em uma pedra, o significado. Por que, Lilian? O Pai falou muito comigo nesse verso. Escavada na rocha, lavrada na rocha. Aonde Jesus estava? Aonde colocaram Jesus? Numa rocha que foi lavrada e cavada, que era nova, imaculada, algumas versões. Então ele está lá dentro, foi colocado lá dentro da rocha. Sim. Esse é o lugar que eu e você devemos sepultar, na rocha. Você vê, foi cavado, foi lavrado, foi aberto na rocha e se colocou lá, na rocha, naquela abertura que foi feita na rocha. Você vai entender. A palavra de Deus diz para mim e para você: eu não sei o que morreu na sua vida, que área da sua vida que está morta, completamente acabada e que precisou ser enterrada. Mas veja, não enterrou Jesus, o corpo de Jesus, de qualquer maneira na rocha. E o Senhor me traz aqui para dizer para você: ele foi colocado em um pano limpo de linho e embalsamado. E o Senhor diz para você: coloque o que morreu na rocha, com oração, com jejum. Coloque na rocha, na grande pedra, diz algumas traduções, que é Jesus Cristo. Coloque lá. Lili, o que vai acontecer? Calma que você vai entender. Há uma palavra de Deus para mim e para você. Então os homens, quem matou Jesus? Os homens, usados pelo diabo para realizar uma obra que é dele. Então os homens podem ter matado áreas da sua vida. Sim. Os homens podem ter matado áreas na sua vida. E como nós acabamos de ler, na frente lá da sepultura, uma grande pedra foi colocada. Ou seja, tem um impedimento muito grande para sair desse lugar. Para a terra, Jesus está morto. Para os homens, Jesus está morto. Não é? Não há mais esperança. Que escândalo!
fez bem a tanta gente, fez por tantas pessoas e agora está nesse lugar. Agora está nesse lugar ferido, está nesse lugar perdeu os filhos, Jó, está nesse lugar com dificuldade nas finanças, está neste lugar de zombaria, de escárnio. Eles não sabem, está no processo. Mas ao colocarmos totalmente a nossa confiança e a nossa vida nas mãos de Deus, eles não sabem que irá haver mudança. Então veja os seus sonhos, a sua família, o seu relacionamento com Deus, as suas finanças, a sua saúde. Eu não sei qual é a área de morte na sua vida, mas coloque em Jesus, na rocha. Pois a rocha, Jesus Cristo, é o espaço que nós devemos cavar para colocarmos aquilo que humanamente falando não há mais jeito. Aquilo que só Deus pode resolver, aquilo que só Deus pode ressuscitar, aquilo que só Deus pode mudar. Porque Deus se importa com o que é importante para você. Deus se importa com o ló da tua vida. Deus, ele se importa porque ele tem uma aliança com você, porque você tem um relacionamento com ele. Mas estarmos, meus irmãos, nesse lugar de vulnerabilidade, de entrega, de vontade, é uma decisão. É uma decisão onde você se submete a toda a vontade de Deus, onde você se coloca nas mãos dele para a sua defesa, seu refúgio, sua esperança, onde você não ama a vida, mas ama tanto a ele, tanto a ele, tanto a ele, que você morre rápido. Por quê? Porque é ele que bota um fim no processo. É ele que bota um fim naquilo que os homens estão, por terem poder, por terem uma situação favorável sobre a tua vida, para tirar você das mãos dele, dos domínios deles, dos planos deles, diz o Senhor. Porque Deus não tem, aleluia, Deus, o seu Pai, o seu Criador, aquele que te enviou, ele não tem prazer no teu sofrimento. Ele não tem prazer nessa dor. Ele não tem prazer. E é por isso que ele vem, enquanto muitos passam, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm aliança com Deus, estão ali passando por um processo de humilhação, de vulnerabilidade, porque realmente escolheram aquele caminho de morte. Mas você não, você é meu filho, diz o Senhor. Você é minha filha, você está nesse lugar porque está fazendo a minha vontade. Então quem foi que colocou os espinhos em você? Quem foi que colocou a traição em você? Foram os homens que deram lugar ao diabo, que deixaram o diabo controlar as suas vidas, diz o Senhor, e te machucaram e te feriram. Então por isso que eu vou encerrar o processo num tempo que homens ficarão perplexos, admirados. Deus fez com que, depois de tudo que estava cumprido, e ver ali o seu filho, e aqui vale uma reflexão para mim e para você. Não precisamos correr com a palavra de Deus. Porque seu cérebro está processando toda a informação. Está discernindo toda a informação. Seu cérebro está compreendendo na nossa mente. Porque para muitos, Deus não ama ele. Deus está deixando ele ali. Ele ali naquela cruz. E aqueles que estavam fazendo as obras da carne, que estavam do lado de Jesus, não morreram. Morreram porque os homens foram lá quebrar suas pernas para antecipar a sua morte. Mas Jesus morreu.
pelo próprio Deus que encerrou o processo. Então há um cuidado de Deus em todo esse processo com você. Os homens não entendem. Os homens não sabem o plano que Ele tem na tua vida. Os homens não sabem a palavra que a tua vida carrega. Não sabem o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Não sabem a posição que Deus vai te colocar no Egito. Por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. E desde o início, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus cuida daqueles que são descendentes de Jesus. Porque eu e você somos descendentes dos seus filhos. Porque eu e você fomos criados para Jesus. Porque somos de Deus e Deus nos deu para Ele. Nós somos a família de Cristo. E Ele se posicionou no lugar que é meu e seu para salvar aos seus irmãos. Para pagar pelos pecados de muitos, diz Isaías 53. Diz Isaías 53:10 que nós somos os seus descendentes. E você sabe, e eu sei, que o inimigo plantou o joio no meio. Você sabe que há uma inimizade desde lá, o pecado. A desobediência de Adão e Eva, uma inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, os descendentes de Jesus. Mas eu e você não podemos matar humanos, seja com palavras, seja com ações. Então, por isso que nós suportamos e resistimos ao processo. Por isso que Paulo fugiu daqueles que queriam matar. Por isso que você não ama a vida. Por isso que você não vai a Nabucodonosor e diz um bocado de verdade na cara dele. Por quê? Porque você não luta contra humanos, mas você se coloca nas mãos de Deus e diz: se Ele quiser me salvar, amém. Também se Ele não quiser me salvar, eu encontrarei descanso. Significa que acabou aqui o meu processo, acabou aqui o meu tempo, porque essa vida acaba, mas a eterna, ela é para sempre. Então os homens que não entendem também irão se encontrar no mesmo lugar que você. Também terão que prestar conta da sua vida, das suas ações, igual a mim e a você. Prestarão conta das palavras que proferiram das suas bocas. Então todos nós, todo o joelho se dobrará. Aqueles que creram e aqueles que não creram. Então é um pensamento que eu e você deve ter. É um pensamento e nós enraizamos eles num relacionamento com Deus. Porque se tivermos apegado no que os homens vão pensar, no que os homens vão dizer, no que os homens vão fazer, isso nos amarra. Mas se nós crescemos em fé, em confiança, estou nas mãos de Deus, se Ele quiser Ele me livra, se Ele quiser Ele me tira. Meu Deus do céu, há um amor, um cuidado de Deus, mesmo diante do sofrimento. Jesus não sofreu, não ficou exposto e vulnerável como os outros que estavam sendo crucificados. Mas Deus tirou ele do processo de humilhação, de vergonha, de zombaria, porque tem o basta, tem o encerramento, tem o limite de Deus pelos seus filhos que estão em obediência e cumprindo a sua vontade, diz o Senhor. Então coloque na rocha aquilo que os homens matou. Naquela época eu não sei se existia o laudo, né, a certidão de óbito. E talvez você tenha uma certidão de casamento. Talvez você tenha um laudo dos médicos de que é a sua morte, de que não há jeito para você. Mas aonde você colocou a morte? Aonde você colocou o que acabou? Aonde você colocou o que não tem mais vida? E colocou de qualquer jeito? Não. Colocou com oração, colocou com jejum, colocou com renúncia, colocou com
disposição, porque viram você pegar o que estava morto, viram você pegar o que era morto e enterrar. Não enterrar de qualquer maneira, mas enterrar com oração, com jejum, com clamor, com campanha, levando para Jesus que tem o poder. Porque para Ele nada é impossível, diz o Senhor. E a palavra que Deus trouxe para mim foi a palavra a qual Ele falou em Jeremias 13. Quando o próprio Deus diz a Jeremias, compra um cinto. E depois, o que Deus diz? Jeremias com o cinto aqui, na sua cintura, no seu quadril, tira o cinto e coloca na fenda da rocha. Jeremias 13. Jeremias 13, verso 4. Te levanta, Jeremias, é tu que se levanta. Te levanta, meu profeta. Te levanta, meu pastor. Toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura. Vai ao Eufrates e o esconde-o ali, na fenda de uma rocha, numa fissura de uma rocha. E aonde que Jesus foi colocado? Na rocha, que foi lavrada, que foi escavada. Nova, no lugar novo, no lugar imaculado. Esse é Jesus Cristo. E a palavra diz no verso 6, e passado muitos dias, me ordenou Yahvé, dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. E como estava o cinto? Apodrecido. E o que o pai fala? O que o pai fala para Jeremias? No verso 9, assim diz Yahvé, eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Quando Deus fala ouvir, Ele quer dizer obedecer. Porque você pode estar ouvindo esta mensagem da palavra de Deus e ouvir, mas não praticar, não obedecer. Então Deus está dizendo, este povo que não me obedece, se recusa a me obedecer, que caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração. Intenções do seu coração. Vamos dizer que você tem um pensamento, vou comprar uma roupa. Mas qual é a intenção por trás desse pensamento? Não, Lília, é porque eu estou precisando de roupa. Tem certeza? A intenção não é mais profunda, não. É porque eu vou para o aniversário, eu quero ser a mais bonita. É só um exemplo. Eu quero ser o mais bonito. Isso é uma intenção. É a verdadeira intenção. A intenção é matar, a intenção é prejudicar, a intenção é ser melhor, a intenção é fazer o mal. Isso é uma intenção que caminha segundo a teimosia e as intenções de seu coração, e que confia e segue a outros deuses, a fim, além de seguir, presta culto e serviço. Ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. A palavra de Deus diz no 11, porque Deus fez. Eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituísse no meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor, não me obedecer. Ou seja, irmãos, Deus nos fez para formos apegados a Ele, para a glória do seu nome. Sim, quando os jovens se colocam ali como exemplo em obediência a Deus, Nabucodonosor, ele glorifica a Deus, ele reconhece a Deus, ele vê o poder de Deus. Quando Jesus ele está ali naquela posição vulnerável, quem o tira? Quem o salva? Quem o ressuscita? É o nome de Deus sendo glorificado. Jesus glorificou o nome de Deus. Jesus fez o nome de Deus ser conhecido. Jesus fez Deus ser conhecido. Você entende? Mas ali o povo
que andava em pensamentos próprios, cheio de arrogância e de soberba, Deus o colocou, Jeremias, colocou o cinto na fenda da rocha. Para quê? Para apodrecer o orgulho e a muita arrogância de muitos, diz o Senhor. A arrogância de muitos. Se tem algo que eu entendi, que Deus me fez compreender, me deu discernimento da sua palavra, é que a obra ela não é minha. A obra ela é de Deus. E o Espírito Santo de Deus está comigo. E é Ele, a obra é toda dele. E Ele encontrará lugar em mim para a glória do nome de Deus. Para que Deus, através da minha vida, possa se revelar ao mundo. Para que o mundo possa o conhecer. Para que as pessoas possam se conhecer. Então, quando você se coloca neste lugar vulnerável, e Deus vai lá e te defende, Deus vai lá e salva a tua família, Deus vai lá e muda as tuas finanças, e Deus vai lá e te dá um novo laudo da saúde, quem foi glorificado? Você? Não, Deus. Deus foi glorificado, foi conhecido. Para que os homens o conheçam e o sirvam, e o busquem, e encontrem a verdade, e sejam libertos através das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que, ao fazer isso, todo o processo, aí acontece, para nós encerrarmos, duas coisas. E rolou uma pedra para a porta da sepultura. A porta é lugar de saída. A porta é lugar de acesso. E Deus falava comigo, nosso Pai, que há portas que se fecharam para você. Que há portas que foram colocadas no seu caminho. Que há portas, há acessos que fecharam. Mas vai acontecer o sobrenatural de Deus. E será no próximo vídeo que iremos falar. Mas ainda não terminou. Porque há uma palavra de Deus para você. Há uma palavra de Deus a mais para você. Porque Ele já está falando. Ele já está nos alimentando, nos fortalecendo com a sua palavra. Então veja, uma pedra, e algumas versões diz a grande pedra foi colocado ali na porta e da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Tá? Veja só, quando Jesus é colocado na sepultura, e aí a pedra, lá em Mateus 27, no verso 70, depois que é colocado, vê, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. Ele não ficou lá. Ele não ficou lá. Ele partiu. Ele fez o que tem que ser feito, colocou lá, sepultou, não de qualquer maneira, a pedra e partiu. Em outra versão diz assim, você vai entender o que o Pai quer falar comigo e com você. Lá em Lucas 23, 56, e elas retornando prepararam especiarias e unguento, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Irmãos, colocou em Jesus, tá com Jesus agora o caso, temos que descansar. Temos que deixar e continuar o nosso dia a dia. Temos que deixar e continuar a nossa vida, porque o tempo é dele. O tempo que vai ficar sepultado. O tempo que as pessoas vão pensar que realmente está morto. O tempo em que parece realmente, e o nosso adversário pensa que realmente está morto, que realmente não tem jeito, que ganhou, que prevaleceu na situação, mas não prevalecerá, diz o Senhor. Não prevalecerá, diz o Senhor. Há uma surpresa de Deus para mim e para você em todo este processo, diz o Senhor, porque o Senhor quer promover você. Todo este processo vai promover você. Haverá algo que Deus ele vai colocar nas tuas mãos. Haverá algo que Deus ele vai trazer para o teu poder. Porque Esther, ela passou por um processo 12 meses de preparação.
E ela foi a escolhida e a favorecida e recebeu coroa, recebeu autoridade, posição. Para quê? Para no tempo certo, Deus usar para livramento do seu povo. Para livramento dos descendentes, eu e você, de Jesus. Para a sua família, porque eu e você somos família de Deus. Se você ainda não crê, passe mais tempo com Deus para você entender verdadeiramente quem é a sua identidade em Deus. Então é para descansar, diz o Senhor. Já me entregou, já está comigo. Agora descansa. Agora continua fazendo a minha vontade, realizando os trabalhos dos dia a dia, porque está em minhas mãos, diz o Senhor. E algo também que a palavra de Deus falou muito comigo é que você vê ali que as duas mulheres estão observando. Então Deus falava para mim, tem pessoas observando todo o seu processo. Tem pessoas te observando. E quem são essas pessoas? Que amam você. Que estavam na caminhada com você. Porque existem pessoas maus que estão sendo utilizadas pelo diabo. Mas existem pessoas que são meus filhos. Que são pessoas justas, boas. Que estão no processo junto com você. Tem pessoas no oculto, porque é uma movimentação que Deus falou para nós. Se você ainda não lembra, vamos relembrar. Há uma movimentação de Deus que você não está vendo. Há uma movimentação de Deus em você, nesse lugar de morto, vulnerável, no oculto, que você não sabe. Deus está se movimentando por causa de você. Por causa de você que está em obediência. Por causa de você que está fazendo a sua vontade. Por causa de você que está posicionado na vontade de Deus. Em todo esse processo. Então, há algo muito especial que Deus colocou em meu coração para nós encerrarmos. E depois, a oração é o quadro Pensamentos de Ouro. Ouça só. É algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Você sabe que o cérebro ele não vai absorver toda a mensagem de Deus, mas vai ficar algo marcado em você. E vai complementar com coisas que você já tem da palavra, vai trazer mais luz para áreas de escuridão, como já falamos, vai restaurar alguns pensamentos, vai renovar alguns pensamentos, vai poldar alguns, tirar alguns. E pensamentos de ouro. Por que de ouro? O ouro ele derrete, não derrete, irmão? E ele derretido, nós podemos fazer um anel, podemos fazer várias coisas com ouro derretido, não é isso? Então, o ouro derretido ele pode ser moldado. Um pensamento quebrantado, um pensamento humilde, um coração quebrantado, ele pode ser moldado. Ele pode ser, sim. Então, veja. O fogo, ele derrete o ouro. E o fogo, o processo, ele derrete muito dos nossos pensamentos. Ele quebranta os nossos pensamentos orgulhosos, os nossos pensamentos de arrogância, os nossos pensamentos de que achamos que somos, os nossos pensamentos de que achamos de que podemos alguma coisa. Eu sei que muitas vezes você pode olhar para alguém e dizer, poxa, é tão inteligente, e achar que você não é. Mas uma vez o Espírito Santo falou para mim, no tempo que nós passamos juntos, ele olhou e o pai falava para mim, filha, não é ela, não é ele que é inteligente. É o meu espírito, é a minha presença na vida deste. Então nós olhamos dizendo, uau, irmãos, é uau para o Espírito Santo, é uau, não para Moisés com todo respeito e reverência, mas para aquele que escolheu Moisés. Então Moisés é o que é, se tornou manso por causa de quem o chamou, de quem estava com ele. No sentido de quê? Para você entender. Uma pessoa humanamente, na sua humanidade, mas com Deus, com a presença de Deus, ela se torna alguém mais brilhosa,
se torna poderosa por causa de Jesus Cristo, do seu nome. Então é o Espírito de Deus, é a presença de Deus na vida desta pessoa. Então aquilo que você acha que não pode, não faz, ok. Mas Deus em você, Ele vai nesta área e Ele te capacita, Ele te levanta. E o nome dEle é glorificado por causa da presença dEle em você. Entende? Então pensamentos de ouro é os pensamentos que nós iremos refletir, pensar e manter dentro de nós. Que vai destruir vários pensamentos que virá, como vírus. Os vírus virão, os pensamentos contrários para destruir esse pensamento, para levar, para que você não pense como Deus pensa, como a palavra de Deus nos ensina. Então, o primeiro pensamento para esta mensagem foi: Deus está cuidando de tudo. É um pensamento de ouro. Veja, tudo é tudo. Mas, Lília, eu estou muito vulnerável. Estou muito adoentado. Estou muito enfermo. Estou muito triste porque houve algo na minha família. Eu não sei qual é a situação. Mas se você crê em Deus, está crescendo em fé, é um processo. E mesmo que você não esteja vendo porque está morto, você não esteja vendo o que está acontecendo por detrás dos bastidores, porque os céus estão se movendo por você, você tem que ter esse pensamento. Deus está cuidando de tudo. Aí vem o pensamento vírus, o pensamento que diz: nada vai mudar. Tá vendo que acabou? Tá vendo que tá morto? Isso é um pensamento vírus. Você combate com este: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E nós vimos que mesmo Jesus morto e vulnerável na cruz, se levantou alguém, um homem bom, um homem justo, e cuidou dele, e não de qualquer maneira, daquilo que estava morto. Não colocou ele em qualquer lugar. Colocou num lugar novo, um lugar que foi lavrado, que foi cavado. Você entende? E a palavra de Deus diz lá, eu acredito que é em João, que tinha um jardim aonde Jesus ele foi sepultado. Em João, deixa eu ver aqui o versículo para eu te dizer. No 41, 19 e 41. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Então veja, esse sepulcro novo foi lavrado, foi cavado. E nós vimos aqui que Deus cuidou de tudo, mesmo Jesus estando morto. Você viu o cuidado de Deus para com ele, em encerrar o processo, em tirar ele das mãos dos perversos. Você entende o que Deus está fazendo por você, mas você não está vendo porque está morto. Mas o céu está se movimentando. Então eu não sei qual o pensamento vírus que quer combater o pensamento de fé, mas é você que vai escolher pensar da maneira correta. Levar esses pensamentos contrários à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, cativos a Cristo. E o segundo pensamento para você combater a outros: você é meu, diz o Senhor. Então você é meu, você não fica na mão dos homens. Eu posso permitir que por um momento você tenha passado por um processo de humilhação, de zombaria, um processo onde você perdeu o controle, um processo onde você estava realizando a minha vontade e os homens te levou a lugares onde causou muita tristeza e muita dor na tua vida. Mas eu não perdi o controle, diz o Senhor, você é meu. Então você não fica com eles, não prevalece os planos deles. E nós iremos ver sobre isso no próximo vídeo, onde iremos falar da ressurreição de Jesus, porque Deus tem uma palavra para você. Mas é muito importante que eu e você entenda que mesmo nesse processo difícil, Deus ele está cuidando de tudo, porque eu e você somos dele. Somos descendentes de Jesus, somos os seus irmãos, somos da família de Deus. Então não ficamos aonde os homens querem que eu e você fique. E os homens têm limites sobre a minha vida e sobre a sua, porque eu e você é de Deus. Então diga para a sua alma: Deus está cuidando de tudo. E diga: eu sou de Deus. Eu irei orar por você. Eu te espero no nome de Jesus. Na próxima palavra, onde nós iremos continuar
falando da ressurreição de Jesus. Porque o Pai já falou comigo sobre esta palavra, mas eu creio que Ele trará muito mais para mim e para você. Tá certo? Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, pela vida dos meus irmãos, por mim, pela minha família, pela minha casa, pela vida deles, pela sua casa, por tudo, ó Pai, que pertence a eles. Que em nome de Jesus, Pai, eles possam, pelo poder que há no nome de Jesus, não desistirem do processo, não se apavorarem por causa da morte, por causa do laudo, por causa do decreto, mas continuarem confiando em Ti, sabendo que Tu estás cuidando de tudo, porque nós somos Teus e Tu não nos abandona. Ainda que alguém neste caminho possa ter nos abandonado, possam ter nos esquecido, Tu não nos abandona e nós cremos, meu Pai, em Ti. Obrigada por cada palavra, meu Pai, que Tu trouxeste para nós meditarmos e que essas palavras, Pai, as Tuas palavras possam enraizar no cérebro deles e possam, Pai, os levantar, os curar, os transformar e os reanimar, Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possam levá-los, meu Pai, a este lugar, se ainda não estão, da Tua vontade, do Teu querer, para que assim eles possam experimentar as coisas sobrenaturais que Tu tens para colocar em nossas mãos e assim possamos abençoar a vida de muitos. A vida de muitos. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Algo que o Pai falava aqui enquanto eu orava foi os judeus, aquelas pessoas que estavam lá no templo, que tinham autoridade, ou seja, foram capazes de matar um filho de Deus. Então, no processo de Jesus, ele padeceu, ele sofreu, ele enfrentou a morte de cruz. E Deus o exaltou e colocou todas as coisas em suas mãos. Então veja, há um processo para minha alma e a sua, onde ela precisa morrer. E aonde o Espírito Santo de Deus precisa ter todo o controle. Para quê? Para que aquilo, como nós falamos, que Deus vai colocar em nossas mãos, não seja para prejudicar pessoas, matar pessoas, mas para sermos uma bênção, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Acolha esta palavra com mansidão. Amém.